Ah, antes de eu colocar aqui a pergunta da Maria Aparecida, só para a gente, nesse contexto que você está falando sobre o profeta, né? Cacau Felipe reconhece Ellen G. White como uma profetisa, Joseph Smith como um profeta, ou como que funciona, então, essas pessoas que historicamente foram apresentadas no seu tempo como profeta? Como que vê Cacau Felipe, como que interage os seguidores de Cacau Felipe com essas pessoas que se proclamaram profeta em seu tempo? Ok, são duas perguntas. A primeira sobre Ellen White, a segunda sobre Joseph Smith e Charles Russell. Vou responder primeiro sobre Ellen White. Primeiro que não existe profeta mensageiro mulher. Espera só um pouquinho. O Russell, eu não falei, tá? Russell não é entendido como profeta. Eu falei exatamente os profetas. Ellen G. White, ela é profetisa. E Joseph Smith se apresenta como profeta. Russell, eu não sei se apresenta como profeta. Só para a gente definir, para não ficar confuso, como que se eu tivesse perguntado, como se fizesse parte da minha pergunta isso que você colocou, tá? Então, beleza? Certo, eu entendi. Não faz parte da sua pergunta, mas vou responder junto com a pergunta sobre Joseph Smith, porque Joseph Smith e Charles Russell é a mesma coisa. Agora, sobre Ellen White, não existe profeta mensageira nas Escrituras. Leia toda a sua Bíblia. Mostre-me uma única profeta mensageira. Isso não existe. Mostre-me na Bíblia ministério para profeta mulher. Efésios 4:11, ou um profeta menor, como Arão. Qual era a mulher que tinha ministério de profeta? Eu estou falando de Efésios 4:11, como o Silas, como o Agabo, como o Arão do tempo de Moisés. Então, para começar, não existe profeta mensageiro na Bíblia, mulher, e não existe ministério de profeta para mulher. O que existe são dons de profecia. No máximo aí, Ellen White seria uma mulher que tivesse dons de profecia como Ana, como Débora, como as filhas de Filipe. Mas para seu dom de profecia ser verdadeiro, esta Ellen White teria que acreditar no profeta mensageiro do seu tempo. Eu pergunto, quem era o profeta mensageiro de Ellen White? Ela não tinha. Ela queria ser a profeta mensageira. Quando eu pergunto para um adventista, você pode me mostrar na Bíblia, porque eles querem que eu leia os livros de Ellen White. Eu pergunto, você pode mostrar na Bíblia qual livro da Bíblia pertence a uma mulher? Qual livro da Bíblia foi escrito por uma mulher? Eles não sabem responder. Eles não podem responder. Por quê? Porque não existe na Bíblia livro de nenhuma mulher. Agora, se a Bíblia é a base, eu pergunto, me dê uma base para uma mulher escritora. Me dê um versículo escrito por uma mulher que está na Bíblia. Me dê um capítulo, um livro, uma palavra que está escrito na Bíblia que foi escrito por uma mulher. Isso não existe. Ou seja, Ellen White não é profeta mensageiro, porque isso não existe. E também não tem ministério de profeta, porque isso também não existe. Então, simplesmente, isso é falso. Porque não é só Deus que pode levantar alguém na terra. O diabo também pode. E Mateus 24:24 diz que os falsos profetas e os falsos cristos são homens e mulheres com unção. Vão fazer milagres e prodígios na terra que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Agora, quando trata-se de Joseph Smith e Charles Russell, eles eram profetas na forma. Por quê? Porque eles tinham chamamento e eles tinham comissão. Então, Mateus 24:24, que fala de falsos profetas, os falsos profetas hoje não é o Valdemiro Santiago, não é o Edir Macedo, não é o Silas Malafaia, não é o Abílio Santana, não é nenhum desses feiticeiros de igreja que se intitula de profeta. Eles não são os falsos profetas de Mateus 24. Eles são os falsos cristos, nem profeta eles são. Eles são homens que têm unção, e por meio de suas unções, eles podem curar pessoas, derrubar pessoas, profetizar, dar revelação. Eles podem fazer isso com a unção diabólica que está sobre eles, mas eles não são profetas, falsos profetas de Mateus 24:24. Agora aqui sim, Joseph Smith e Charles Russell, homens que tinham chamamento e tinham comissão, assim como Maomé, chamamento e comissão, se encaixam em Mateus 24:24. Eles podem dizer, em tal dia eu vi isso e aquilo, e fui enviado para fazer isso e aquilo, mas eles são falsos concernente à sua mensagem. São profetas na forma, por terem chamamentos e comissão, mas são falsos por causa de suas mensagens. Porque um profeta tem que ter 3 coisas: chamamento, comissão e mensagem.
E o que vindica um profeta não é o seu chamamento e comissão, mas é a sua mensagem. O Moisés poderia dizer: eu estava pastoreando as ovelhas do meu sogro Jetro quando eu vi um anjo. E o anjo me disse isso. Ali é o chamamento e a comissão de Moisés, que era ir no Egito. Mas isso não fazia de Moisés um profeta, porque o diabo também pode dar visões aos homens da terra. Mas o que fez de Moisés um profeta é a sua mensagem, porque a palavra hebraica para profeta é nabi. Isso significa porta-voz. Profeta não é portador de unção. Profeta não é portador de profecia. Profeta não é portador de milagres. Não é isso que significa a palavra profeta. No original hebraico, profeta significa porta-voz de Deus. Para ficar claro, Joseph Smith e Charles Russell e Maomé, eles eram profetas na forma. Tinham chamamento e comissão, tiveram visões e tinham comissões para fazer. Mas as suas mensagens mostram que eles eram falsos. É a mensagem que vindica um homem como verdadeiro profeta ou como falso profeta. Muito bom. Eu vou colocar então agora a pergunta da Maria, a primeira pergunta da Maria. Fique à vontade aí para responder, está aí na tela. Mas a Bíblia diz que ele é superior aos anjos. Como fica? Talvez ela esteja falando de Jesus, né? Esteja falando de Jesus. Se estiver falando de Jesus, isso é claro, é evidente. Porque Jesus é Deus. O que eu disse é que lá nos céus, Deus se apresenta como um anjo. Então, quem lutava contra o diabo no céu? Porque o diabo era um anjo no céu. E Deus era o que no céu? A Bíblia diz que era o arcanjo Miguel que lutava contra Lúcifer e os seus anjos. No céu, ele se mostra como anjo. Na terra, ele se mostra como um profeta. Eu lhe pergunto, Moisés não era maior do que o Arão? Era. Moisés não era maior do que os 70 anciões? Sim, ele era. Por quê? Porque ele é o profeta. Então, Jesus Cristo é Deus, ele é maior do que todos os anjos. Então, ele é maior do que os anjos, superior aos anjos, porque ele é Deus. É nesse sentido que se aplica ele ser maior do que os anjos. Ok. Cacau Felipe acredita em imortalidade da alma. A alma é imortal, segundo o que Cacau Felipe ele ensina para os seus discípulos? Quando trata-se de imortalidade da alma, isso trata-se de vida eterna. E a única forma de vida eterna que existe é Deus ele mesmo. Para alguém ter a vida eterna, esta pessoa tem que ir para Deus, voltar para Deus. E esse é o objetivo dos filhos de Deus na terra. Porque um dia os filhos de Deus estavam com Deus nos céus. E eles foram enviados para a terra, para ter um tempo aqui na terra. E depois de suas mortes, essas pessoas retornarão para onde eles estavam na eternidade com Deus. Então, imortalidade da alma é o mesmo que a vida eterna. Agora, não existe vida eterna para aqueles que irão à perdição. Não existe vida eterna para eles. Por quê? Porque a vida eterna consiste somente em Deus. Nós sabemos que o corpo é a matriz da alma, e a alma é a matriz do espírito. E assim como o corpo tem 5 sentidos, que é o paladar, a sua audição, o seu olfato, o seu tato, assim também a sua alma tem 5 sentidos, que é a sua imaginação, a sua memória, a sua consciência, os seus sentimentos. A alma tem os seus 5 sentidos. E também o espírito tem apenas um sentido, que é a fé ou é a incredulidade. Então você vê que quando trata-se de imortalidade da alma, doutrinas que os adventistas gostam de debater, isso é vida eterna. As almas que irão ao inferno, elas não serão eternas, porque a única forma de vida eterna é estar com Deus. Os filhos de Deus serão eternos, estarão na eternidade com Deus. Mas quanto aos filhos do diabo, eles desaparecerão, Ronaldo, assim como todas as estrelas do universo, que se recusaram a girar em torno da estrela polar, elas morreram e desapareceram. Veja que no universo há bilhões de estrelas, e há bilhões de galáxias, né? E essas bilhões de galáxias, há bilhões de estrelas. E entre essas estrelas existe o nosso Sol, o nosso sistema solar, e a Terra, o Sol, todos os planetas que estão nesse sistema solar, estão inclinados uma posição de 5 graus em direção ao quê?
em direção à estrela polar. E aqui na Terra, Deus tem uma estrela polar. As pessoas que saibam o que é estrela polar vão entender o que eu estou dizendo. Existe uma estrela mais alta no topo do universo, e todas as outras estrelas do universo têm que girar em torno da estrela polar. Essa estrela polar representa Jesus Cristo no céu. E na Terra, essa estrela polar é um profeta mensageiro. Todos aqueles que se recusaram a girar em torno da estrela polar chamada Noé, morreram e desapareceram. Eles não têm vida eterna. Não existe, como que os adventistas dizem, como é, Ronaldo, que você perguntou, imortalidade da alma. Como os adventistas pregam para isso ou para aquilo, eu acho que eles nem acreditam nisso. Eles nem acreditam que existe alma. Eles têm as suas interpretações e suas teologias baseados nos livros de Ellen White, que é uma falsa profetisa, não é profeta mensageiro, não tem ministério de profeta, não tem nem base para ter ministério de profeta na Bíblia, e aí eles também têm base nas suas teologias do Leandro Quadros, penso que Luiz Gonçalves, Alejandro Bulhão e tantos outros grandes homens adventistas que pregam essas coisas. Mas aqui na Terra, o que eu estava dizendo é que hoje a estrela polar é o profeta Cacau Filipe. Todos que se recusarem, todas as estrelas que estão hoje na Terra, os homens são estrelas, que se recusarem girar em torno da estrela polar, que é Cacau Filipe, morrerão e desaparecerão para sempre. Ok, eu vou colocar uma pergunta aqui rapidinho aqui do Judas. Judas traz bastante pergunta interessante. Se puder ser bem rapidinho, só para a gente poder fazer mais perguntas. Então tá aí. O Pai é Deus. Eu pergunto, Deus pode morrer? O Pai não pode morrer. O Pai é o Espírito. O Pai é Deus. O Pai não morre. Quem morreu na cruz foi o corpo, o homem, o tabernáculo, o templo que ele disse que construiria para ele mesmo habitar. Ele disse, eu não habitarei, não habito em templos feitos por mão de homens, mas eu mesmo farei para mim um tabernáculo, um templo para eu habitar. Era o corpo de Jesus. Quem morreu na cruz foi o homem, o corpo, o tabernáculo chamado Jesus. E veja que antes de Jesus morrer, ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que tu me deixou? Porque Jesus, lá o homem, sente quando o Espírito sai dele. E o Espírito sai dele para ele morrer. Quem morreu na cruz foi Jesus de Nazaré, o homem, o corpo humano. E não o Pai, porque o Pai não morre. Ele é eterno, ele é Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo hoje. Aquele Jesus de Nazaré retornou à sua posição, à sua forma de Espírito, que é Deus Todo-Poderoso. Ok. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Nesse nosso tempo, só existe Cacau Filipe como profeta ou existe mais profeta além de Cacau Filipe? Ok, gostaria de explicar um ponto, Ronaldo. Existem 3 qualidades de profeta. Para que fique mais claro, por exemplo, no natural, existe o presidente, é o maior deles. Existem os ministros, que está abaixo do presidente. Existem os secretários, que estão abaixo do ministro. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. No espiritual, existe o profeta mensageiro, é o maior deles. Existe o ministério de profeta, que é chamado de profeta da igreja, de Efésios 4:11, ou de profeta menor, do Antigo Testamento, que está abaixo do profeta mensageiro. E existe dons de profecia. Você entende? Então, lá no Antigo Testamento, havia Moisés, ele era o profeta mensageiro. Havia Arão, era um profeta menor, um ministério de profeta. E havia homens e mulheres que profetizavam, que eram como se fosse um tipo de secretário, comparando com o governo, com a política. Então você vê que quando os homens e as mulheres profetizavam por meio de uma visão, de um sonho, eles tinham que repetir a sua profecia diante do Arão. O Arão carregava as 12 pedras no seu peitoral, que era o Urim Tumim, e se as pedras cintilassem, mostrava que aquela profecia vinha de Deus, e se não brilhasse, mostrava que vinha do diabo, e tal homem ou tal mulher deveria ser morto apedrejado porque trazia uma falsa profecia. No Novo Testamento, Paulo é um tipo do profeta mensageiro. Abaixo de Paulo está um Silas, que é um ministério de profeta, é um profeta menor, é um profeta da igreja, de Efésios 4:11, é um Agabo, profetas da Antioquia, eram profetas menores. Paulo, profeta mensageiro, e os outros, ministérios de profeta. E as filhas de Tiago profetizavam, as filhas de Filipe, melhor dizendo, profetizavam, e homens e mulheres profetizavam. E Paulo diz,
Quando houver uma profecia, vocês devem prestar atenção, vocês devem julgar isso, porque havia homens e mulheres que profetizavam pelo dom de profecia. Cacô Filipe é um profeta mensageiro. Então, nesse sentido, Ronaldo, só existe hoje Cacô Filipe como profeta de Deus. No tempo do dilúvio, profeta mensageiro era só Noé. No tempo do Egito, era só Moisés. No ano 33, era só Jesus. Quando João Batista viu que Jesus era o Messias, era o profeta, ele disse, agora eu, João Batista, vou desaparecer e ele cresça. E para Jesus enviar Paulo, ele teve que esperar um tempo, até que os apóstolos haviam pregado um certo tempo em Israel. Porque entre o chamado e a comissão dos apóstolos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, até o chamamento de Paulo a caminho de Damasco são 20 anos. Jesus é por volta do ano 33. Paulo aparece por volta do ano 53. São 20 anos do chamamento de Pedro e dos demais para o chamamento de Paulo para ser enviado para as nações. Então, se a pergunta é, profeta mensageiro, sim, só existe Cacô Filipe, mas podem haver muitos profetas da igreja, de acordo com Efésios 4:11, e muitos homens e mulheres que tenham dons de profecia. Então é isso. Ok, é uma pena, passa tão rápido que a gente mal consegue ver. Eu tentei aqui da melhor forma possível, tentar explorar aí os assuntos, né? Mas já está dando o nosso tempo. Quero agradecer aí o apóstolo Deltamar Costa. Desculpa se não chegou não consegui alcançar suas expectativas, aí eu estou sozinho, correndo, vendo aqui o pessoal, lendo o texto que o pessoal está mandando, lendo aqui as perguntas que eu deixei preparada, então fica bem corrido. Agora, apóstolo Deltamar Costa, se alguém que está acompanhando, que venha assistir esse debate, quiser fazer um debate com você, né, do modo presidencial, estilo Vejam Só, não sei se você já assistiu, né? Pergunta, resposta, réplica e tréplica, ou pergunta, resposta e réplica. O senhor aceita esse tipo de debate, assim, um confronto mais direto aqui no Arena Apologética? Sim, isso será um prazer, não só para mim, mas para todos os discípulos do profeta Cacô Filipe. Eu estou à inteira disposição, não só eu, mas os pastores do profeta que estão no Brasil, o apóstolo André Lima. Se alguém quer debater, mas se recusa a debater comigo, nós temos outras pessoas que podem tomar tal lugar para o debate. Não tem nenhum problema. Então, vocês aí que estão acompanhando o canal Arena Apologética, vocês que estão aí no comentário, né, eu vi aí que tem o canal Apologético, que vem com bastante falas aí, informações, apesar de não ter feito perguntas, mas estou vendo bastante comentário. Se tiver interesse de fazer o debate com o apóstolo Deltamar Costa, está aí a oportunidade. Aqui no Arena Apologética é o local de debate realmente apologético. Então aqui você é o nosso convidado especial para fazer esse debate. Então tá certo, apóstolo Deltamar Costa, foi um prazer conhecê-lo. Espero que tenha mais e mais participações. Eu agradeço aí a todos que estão no chat. Não se esqueça de se inscrever e de dar o joinha aí no vídeo e compartilhar. Pode dar suas considerações finais, apóstolo Deltamar Costa, com você. Porque eu agradeço, Ronaldo, pela sua gentileza, por ter cedido o espaço, e o nosso único objetivo é explicar a mensagem do profeta Cacô Filipe. Convido todos aqueles que estão assistindo, ou que irão assistir este vídeo, aonde ele for, que você possa ser humilde para baixar no seu telefone, smartphone ou iPhone, o livro do profeta Cacô Filipe, o aplicativo. É inteiramente gratuito para todos os habitantes da Terra. Depois de procurar no seu smartphone, lá no Play Store, no App Store, por Profeta Cacô Filipe Oficial, você abaixa o aplicativo, clica na bandeira de sua língua, do seu país, a língua que você fala, e você terá os 145 capítulos totalmente gratuitos. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se as 7 bilhões quiserem o livro do Profeta Cacô Filipe, é gratuito para os ricos, os pobres, os velhos, os novos, homens e mulheres. E você mesmo deve fazer o seu próprio julgamento. Não deixe ninguém julgar por você. Você mesmo deve examinar e você deve tirar suas conclusões, porque no julgamento, o teu pastor não estará lá para te defender.
o teu apóstolo, o teu profeta, o teu evangelista, o teu líder religioso, a tua esposa, o teu marido não vai estar lá para te defender. Você se encontrará sozinho no julgamento de Deus. Você veio à terra sozinho, você sairá dela sozinho, e é sozinho que você se encontrará no julgamento de Deus. E quando te perguntar, por que não acreditou no profeta que eu te enviei, Cacau Felipe? O que você dirá? Eu não sei o que você dirá, mas nós estamos aqui para fazer conhecido que Deus tem um profeta na terra, e somente ele, Cacau Felipe, tem a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. E que qualquer pessoa que morrer nessas igrejas, nessas religiões, sem seguir o profeta Cacau Felipe, terminará no inferno, assim como foi nas gerações passadas. E eu peço que Deus ajude a todas as pessoas que estão em busca de salvação. Muito obrigado. Ok, pessoal. Dessa forma eu termino aqui nossa entrevista. Peço que o apóstolo Eltamar Costa segure um pouquinho aí antes de... Aplicativo Profeta Cacau Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacau Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Felipe Oficial é para você.